Nós já queremos chamar a vossa atenção para estarmos meditando na palavra de Deus, né? Você que tem Bíblia, abre aí em Filipenses 4. E você que não tem, você pode nos acompanhar. Eu aconselharia você a adquirir uma Bíblia. É muito importante você conhecer a palavra de Deus e não apenas possuir a Bíblia, ter a Bíblia em casa, mas fazer uso dela, ler a Bíblia, pedir instruções ao Espírito Santo para entender a palavra de Deus, porque é elas que contêm palavras de vida eterna, né? A salvação para as nossas almas. Filipenses 4:4, a irmã Cristina vai dar início lendo esse texto para a gente prosseguir em nome de Jesus. Amém. O 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. É um verbo imperativo, né? Uma ordem. Alegrem-se sempre. Não só apenas de vez em quando. Não é uma alegria circunstancial que Paulo fala aqui, né? Alegre-se sempre, né? Circunstâncias, pessoas, tudo isso vai nos entristecer, nos decepcionar, mas a gente sempre fala que o crente, ele pode até ficar triste, mas ele não é triste, né? A gente tem aquela alegria genuína do Senhor. A gente vem os problemas, vem o luto, mas a gente é alegre. Nós temos que ser alegre. Eu acredito que não ser alegre, como que é uma ordem, até uma desobediência. E pecado, né? E pecado, né? Ser triste, né? Viver triste, murmurentos. Nós temos que nos alegrar. E ele repete, em quem, aliás, em quem? Se alegrasse em quem? No Senhor. Não é de vez em quando, é sempre. Em quem? No Senhor. E ele repete, alegre-se. E vale ressaltar aqui que Paulo, quando escreveu as cartas, né, ele estava preso, né? E a ordem é para se alegrar. Então nós devemos sempre ser alegres no Senhor. Eu particularmente é um texto que eu gosto demais, porque como você disse, é inevitável a tristeza muitas vezes bater na nossa vida, a angústia, a aflição, o medo. É inevitável, somos seres humanos e não temos poder algum, né? E não temos o controle. E principalmente, quando perdemos o controle de algo, é que vem o desespero na nossa vida. Mas, como foi bem dito por você aqui, Paulo, ele estava preso. Paulo sofreu afrontas, Paulo sofreu perseguições, Paulo foi jogado muitas vezes na prisão, foi chicoteado, foi açoitado com varas. Mas Paulo, ele passa aqui, ele nos dá a entender aqui que nossa alegria, ela não está presa a isso, a coisas ou lugares terrenos. Por mais que Paulo estivesse ali sofrendo algum tipo de ameaça, algum tipo de aflição, Paulo, por dentro, espiritualmente, Paulo estava bem, estava em paz, estava feliz, estava alegre. Estava com o corpo ferido, talvez, com o corpo ali aprisionado, cativo, sofrendo, mas o espírito de Paulo estava livre, né? Ele estava com a sua alma voltada para o Senhor, estava alegre. Tanto é que quando você vai ver os versos, eu aconselho você a ler todo o capítulo, não só o capítulo 4, você lendo Filipenses, mas principalmente esse capítulo 4, todo ele, você vai ver. Lá no verso 10, é tremendo que ele repete, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E ele diz também que aprendeu a estar, né? Ele aprendeu a estar bem, estar alegre em toda circunstância. Na fartura, na escassez, numa doença, ou em qualquer circunstância. Se ele estivesse bem fisicamente, ele estava feliz por aquilo. Se ele estivesse em uma circunstância difícil, ele também estava. Ele aprendeu isso com o Senhor, porque Paulo chegou à conclusão
de que a felicidade dele não dependia de coisas dessa terra. E é isso que nós queremos que você entenda nesta manhã. Muitas vezes a gente está tão focado nas coisas desta terra, muitas vezes a gente está tão atrelado aqui, tão agarrado nas coisas desta terra, que nós deixamos de perceber a grandeza de Deus na nossa vida e o que Deus tem a nos oferecer. Infelizmente, as pessoas, quando falam de vitória, de vida, né? Em paz, pensa logo em uma vitória terrena, né? Eu vou ser vitorioso. Como se a vida aqui um dia não fosse ter um ponto final. Mas a nossa maior vitória foi conquistada lá na cruz. Glória a Deus. A nossa maior vitória, Jesus nos garante que não é aqui. Pelo contrário, ele disse que vamos ter aflições aqui, e temos aflições. Mas temos que ser alegres. Alegres porque Paulo diz claramente aqui, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Olha, é no Senhor que nós devemos nos alegrar, não é em coisas, não é em bens materiais. Eu conheço pessoas que têm coisas grandes materialmente falando, tem boa casa, moram em casas lindas, tem carro, tem viagem, mas é uma pessoa triste. É uma pessoa que você, quando começa a conversar com ela, você vê que aquela pessoa não tem nada para passar para você, a não ser uma amargura de alma, uma tristeza, um vazio. Justamente por isso, há vazios em nós, na nossa alma, que não é preenchida. Você pode ter a maior riqueza da terra. Se você tiver um vazio na sua alma, ela nunca vai ser preenchida com as suas riquezas, com seus bens materiais, com pessoas que às vezes a gente pensa, vou sair com meus amigos para me distrair, para ser feliz, para me divertir. E volta com um vazio muito maior. Ou até mesmo uma família. Às vezes a pessoa é bem dotada de bens e tem um emprego dos sonhos e tem uma família, mas mesmo assim aquela pessoa é entristecida. Tem um vazio. Porque pessoas, elas vão nos entristecer, elas vão nos decepcionar, porque é só o Senhor. Exatamente. Aquela paz que excede todo entendimento que Paulo fala aqui mesmo, acredito, nesse capítulo, é só o Senhor. É só o Senhor que preenche a nossa vida e nos dá alegria mesmo quando temos tudo para estar infeliz. Às vezes nos falta tudo, às vezes estamos sem emprego, tudo desmoronando em nossa volta, mas nós somos felizes, porque nossa felicidade não depende daquilo ali. E nós sabemos muito bem que o nosso Deus, ele é poderoso e fiel na nossa vida para suprir as nossas necessidades. É outra coisa também que Paulo nos ensina e ele faz isso, ele dependia unicamente do Senhor, da provisão do Senhor. E nós temos que aprender isso. Nós, por mais que nós tenhamos um emprego, alguma coisa que nos fortaleça fisicamente falando, né? Isso não significa nada, porque não parte de nós, não é de nós. É o Senhor que nos sustenta. Nós somos dependentes unicamente da graça de Deus. É a graça do Senhor que tem nos sustentado. Então, a nossa alegria, ela não consiste em coisas dessa terra. Né? Pessoas. Como Jesus conta lá naquela parábola daquele homem que se alegrou porque lucrou muito, né? E estava alegre. Agora eu posso descansar. Porque teve que derrubar todos os celeiros, porque não cabia tanta coisa que ele lucrou. Ele teve que fazer celeiros maiores. Aí ele disse: agora eu posso descansar. Eu vou descansar. Descansa minha alma, né? Porque você tem muitos bens para muitos anos. Aí Jesus disse, né, louco? Se hoje te pedir a tua alma, o que tu tem preparado é para quem? Vai servir para quê? Tanto que você tem na terra. Quer dizer, o homem se preocupou tanto em ter coisas materiais, em possuir, em ser rico, que esqueceu que vai morrer um dia, que pode morrer a qualquer momento, e tem uma alma e que essa alma é eterna. E não preparou a alma, né? Para quem seria. Exatamente. Não que seja errado nós trabalharmos, é claro que é necessário. Trabalharmos, ter um sonho de comprar algo, se você pode, compre. Mas o nosso foco maior é o Senhor, é a morada eterna que o Senhor nos garante. Buscar no céu. Em primeiro lugar o reino de Deus. É o que Jesus diz em Mateus, né?
nós corremos tanto atrás aqui que esquecemos que é o Senhor a prioridade maior da nossa vida. E que quando nós estamos verdadeiramente buscando Ele, se alegrando nele, Ele automaticamente, Ele abençoa o povo dele, não deixa faltar. Eu gosto muito de falar isso, das provisões de Deus, porque Deus tem feito isso na minha vida e na vida daqueles que eu conheço, dos servos de Deus que estão ali próximo a mim. Quanto testemunho a gente não tem ouvido do ano passado para cá? No meio de uma pandemia, onde tudo se fechou, onde tudo ficou difícil, onde tudo se tornou impossível para o homem. Porque ficou todo mundo impossibilitado de agir. Sim. Todo mundo trancafiado dentro de quatro paredes. Seja rico, pobre, tendo muito, tendo pouco, teve que parar, né? Então, o que foi que nós aprendemos com isso? Que somos dependentes do Senhor. Que é o Senhor que sustenta o seu povo. Que é o Senhor que faz o milagre na vida do seu povo. Que é o Senhor que cuida diariamente, dia após dia. E por isso que Ele manda tanto na sua palavra que nós descansemos nele. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Né? Porque nós somos inquietos por natureza. Nós queremos muitas vezes ter o controle e ter a solução. Aí a gente não consegue, aí se desespera. Meu Deus, a palavra de Deus diz: descansa. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele e o mais Ele fará. Aquilo, meu irmão, que não está ao teu alcance, aquilo que você não pode fazer, você não tem que se desesperar por aquilo. Se você não pode fazer, para que vai viver em desespero? Aí é quando vem a ansiedade, né? Pensamento acelerado. Exatamente. Por quê? Entre outras coisas, né? Porque quer controlar algo que é incontrolável para ele. O controle é de Deus. Então, Paulo nos ensina nessa carta. É um trecho bem pequenininho, né, Cristina? Até tu questionou assim. Nós vamos ler só o 4. Mas tem muita coisa a nos ensinar este versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não é no que você tem, não é no que você possa vir a ter, não é no que você vai fazer, não é no que você... Não, é no Senhor. Meu Deus, hoje amanheceu, meus armários vazios. Mas o que a palavra diz? Descansa no Senhor. A provisão vem do Senhor. Meu Deus, eu estou passando por tal luta. Não posso fazer nada. Se você não pode... Então descanse em Deus, aprenda a descansar em Deus, a se alegrar no Senhor. Paulo também diz que quando Paulo tinha um espinho na carne, né? Algo que o afligia, algo que o incomodava tanto que ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor para tirar. Orou por 3 vezes. E o Senhor simplesmente disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Muitas vezes nós queremos correr atrás de uma coisa que o Senhor não quer para a nossa vida. Ele não quer e nós insistimos, mas o Senhor diz nesta manhã: se alegre em mim, a minha graça é o suficiente para te sustentar. Sou eu que tenho a provisão na sua vida. Sou eu que mando a verdadeira alegria para as vossas vidas. Então, se você está no Senhor, você não tem o porquê de estar triste, né? De viver abatido. Não, se alegre no Senhor. Receba essa ordem de Paulo nesta manhã, né? E se alegre no Senhor, porque a nossa verdadeira alegria vem dele. Por isso que muitas vezes estamos passando por uma luta tão grande, mas estamos ali conversando, dando risada, porque nós temos que aprender a descansar nesse Deus. Verdade. É viver aquilo que nós aprendemos e pregamos, né? Sim. É um conjunto de vida ali. Se você só fala, mas na hora de praticar você desespera, né? Então, é dessa forma a vida do cristão. É com lutas mesmo, mas sabendo que é o Senhor que está à frente, é o Senhor que vence, é o Senhor que está no controle, é o Senhor que faz
todas as coisas na nossa vida. Pode ter certeza disso, você que nos ouve. Tudo que nós temos ou somos, nada é mérito nosso. Nada é de nós mesmos. É tudo a misericórdia de Deus na nossa vida. A graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque é isso que nós merecemos, né? Ser destruídos. O Senhor... Nós não merecemos nada da parte de Deus. Pelo contrário. Temos tudo para ser rejeitado por Ele. Mas Ele é misericordioso. Ele tem derramado sua graça soberana na nossa vida. E pode ter certeza que a graça do Senhor, ela é o suficiente para nós. Sim. A paz do Senhor Jesus em nós, aquela paz, né? Ela nos dá alegria de viver. Às vezes você está passando luta, como você já falou, e você vê a pessoa ali rindo, tudo, mas aquela pessoa não está passando isso, mas é aquela paz. É a paz do Senhor que nos dá alegria. Que verdadeiramente habita em nós. Ela nos dá alegria e nós conseguimos descansar em meio às lutas, às tribulações, problemas de saúde. Aflições a gente vai ter sempre, mas a gente descansa no Senhor, sabe? Não, se eu estou passando, é porque Deus quer. Assim, e a gente sabe, né, irmã Cristina, que no Senhor não existe um acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né? Então é isso que nós queremos que você entenda nesta manhã, né? Estamos chegando aí ao término do programa, que se nós pudéssemos ficar aqui falando da graça e misericórdia do Senhor Jesus o dia todo, porque é maravilhoso quando você começa a falar daquilo que Deus é, que Deus tem feito, que Deus faz na nossa vida. É tremendo a misericórdia do Senhor na nossa vida. Sim, vamos todos nos alegrar no Senhor sempre, repetindo, como Paulo repete aqui, alegrem-se no Senhor sempre. É uma ordem. É uma ordem. Né? Nós temos que nos alegrar e descansar no Senhor, né? Nos entregar sempre a Ele, porque é dele o comando, é dele o controle. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao Senhor Jesus. Tudo está na sua poderosa mão. Então descanse nele e alegre-se nele. Eu não sei como você amanheceu aí aflito por alguma coisa, mas se alegre no Senhor, porque Ele é fiel nas nossas vidas, né? Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Obrigado aí pela audiência.